A coletiva de Fábio Carille após a vitória do Santos por 2-0 em cima do Goiás na última quarta-feira preocupou muito o torcedor. É claro que nesse vídeo nós vamos falar sobre a preocupante resposta do Fábio Carille sobre a ausência de um plano tático que tire o Santos do 4-3-3 de sempre, mas eu queria propor a você que me acompanha uma visão um pouco mais ampla. Eu enxerguei nessa coletiva do Carille uma espécie de jogo de cartas marcadas. Eu vou explicar para você do que é que eu estou falando, porque eu acho que a coletiva do Carille é o primeiro ato de um espetáculo que provavelmente será concluído nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã. Se você não sabe do que eu estou falando, vem comigo que eu te conto a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o André Siqueira. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, onde o torcedor santista tem vez e tem voz, e também torcedores de outros clubes. Temos tido aí uma repercussão muito legal, um engajamento muito bacana de vocês. O canal está crescendo, graças a Deus, e é por isso que eu peço para que você se inscreva se não estiver inscrito. Está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o meu trabalho, gostou do meu comentário, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo nos grupos em que você fala sobre o Santos, em que você fala sobre futebol, e vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Eu conto com o engajamento de todos vocês para crescermos cada vez mais. Então vamos lá, vamos falar sobre essa coletiva do Carille, né? Uma coletiva ali de cerca de 20 minutos, inclusive esse vídeo está sendo gravado porque aqui nesse canal promessa é dívida. Ontem, durante a nossa live pós-jogo, diversos telespectadores da nossa live mandando muitas mensagens falando sobre a coletiva do Carille, citando trechos preocupantes da coletiva. Eu prometi que assistiria a entrevista hoje pela manhã, assim eu fiz e estou aqui na manhã desta quinta-feira gravando esse vídeo para vocês antes da hora do almoço e esse vídeo indo ao ar então no finalzinho da tarde, naquele horário das 18 horas, 18 e pouquinho que vocês já estão acostumados. Vamos lá então. Entrevista de 20 minutos, muitas respostas, o Carille também não estava lá muito prolixo nas suas respostas e logo de cara ele é questionado pelo Ricardinho Martins sobre variação tática. O Ricardinho Martins pergunta para ele o seguinte: Carille, nessa série de 4 derrotas do Santos, muito se questionou sobre a forma de jogo que você tem adotado. Por que não um Santos com 3 zagueiros, um Santos com 2 meias? Você não varia taticamente o time do Santos porque faltam peças ou porque você está satisfeito com o que você tem feito? E ele disse o seguinte: olha, a minha carreira sempre foi assim, sempre executei dessa forma e assim permanecerá, indicando que ele só vai trocar características de jogadores. Mais para frente nessa mesma coletiva, ele diz: às vezes eu tenho um lateral mais equilibrado, eu coloco um lateral com mais chegada ao ataque, eu tiro um ponta e coloco um meia aberto pelo lado do campo para ele abrir corredor para um lateral passar, mas a grosso modo o Carille disse o seguinte, e isso se repete numa outra resposta: sempre joguei assim, não vou mudar minha forma de jogar. E isso é muito preocupante porque não é possível que alguém ache isso razoável. Seria necessário, se eu sou um dirigente do Santos, se eu sou o Alexandre Galo, se eu sou o presidente do Santos, chegar no Carille e falar assim: amigão, tudo bem, você tem sua marca registrada, todos os treinadores tentam colocar a sua impressão digital, um traço particular do seu trabalho numa montagem de um time, mas você não acha mesmo que não é importante ter variações, ter alternativas para uma situação adversa, às vezes jogar com 2 atacantes, jogar com 2 meias naquela hora em que o Santos está precisando de um empate, precisando de um gol para vencer uma partida que pode mudar a sorte do Santos na Série B? Então isso foi muito preocupante e isso mostra que agora quem quiser estudar o Santos já sabe como vai ser. Não vai ter aquela surpresa. Pô, como é que o Santos vai vir escalado como existia, por exemplo, na época do Sampaoli, né? Você já sabe o que precisa fazer para neutralizar o Santos. Uma defesa compacta, que obriga o Santos a ficar cruzando bola na área, como fez ontem no primeiro tempo contra o Goiás, 27 cruzamentos, marca o João Schmidt e obriga o Joaquim da chutão, e isso o Joaquim tem feito de sobra. Então esse é um trecho muito preocupante da coletiva. Antes de falar do jogo de cartas marcadas que eu enxergo, eu acho que é importante também citar uma postura do Carille que eu não aprovo. Em 2 momentos da coletiva ele foi um pouco rude com 2 jovens setoristas do Santos, Giovanni Afonso do Varanda Futebol de Debate e Pedro Larroca do Esporte por Esporte. O Giovanni Afonso perguntou para o Carille sobre a preparação física do time, dizendo: olha, eu acho que
os jogadores estão com a perna um pouco pesada. E o Carille, de forma até covarde, disse que o garoto entendeu o jogo de forma diferente, entendeu a resposta dele de uma forma diferente, se esquivando de algo muito pertinente, que é a preparação física do Santos, que está uma verdadeira vergonha. Ontem, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Santos rouba uma bola e ela cai no pé do Guilherme. Ele ameaça puxar o contra-ataque e simplesmente toca de lado, porque vocês não veem nenhum jogador do Santos puxando, se disponibilizando para puxar o contra-ataque. O Santos joga uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 10 dias, e a preparação física do Santos é pré-histórica, é ridícula. Algo precisa ser feito. E o Carille fugiu dessa pergunta e ainda aproveitou para dar uma porrada no moleque. E depois, ao Pedro Larroca, quando ele é questionado sobre a dificuldade do Santos para criar contra times que jogam com uma linha de 5, como é os casos de Botafogo do Ribeirão Preto, o próprio Goiás ontem, Novo Horizontino, entre outros, o Carille diz que pergunta para o rapaz o seguinte: você viu o jogo contra o Botafogo? Meio que menosprezando a análise do repórter, dizendo assim, não, mas contra o Botafogo nós fizemos um bom primeiro tempo. Vocês precisam separar o resultado e considerar também o desempenho. Então, já que o Carille citou desempenho, eu vou citar uma coisa para você, Carille. Nesse jogo do Botafogo que você utiliza para defender o seu trabalho, em que você disse que o Santos fez um bom primeiro tempo e que criou muitas chances, o Santos chutou 6 vezes. 2 chutes para fora e 4 chutes bloqueados. Portanto, neste jogo de suposta superioridade do Santos, no primeiro tempo, o goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto não fez uma defesa sequer. André, mas você já falou por quase 7 minutos o que é o tal jogo de cartas marcadas que você está citando. Bom, vamos lá. Para quem tem lido reportagens sobre o Santos nos últimos dias, percebeu que saíram diversas matérias explicando a crise que o Santos vivia nos bastidores. Muita insatisfação do elenco, uma história de que o elenco ficou incomodado com a contratação do Patrick, o que é compreensível, porque veja só, o Santos cai para a Série B, os jogadores chegam com um contrato de 1 ano, casos do Juliano, do João Schmidt, do Gil, entre outros jogadores, muitos tiveram que reduzir os seus salários e de repente, não mais que de repente, vem o Patrick custando quase 400 mil por mês, 3 anos de contrato fora de forma. Isso causa sim um incômodo. Mas tem também a história de que o Santos vai de busão para os jogos, busão lá, e o filho do presidente, o Marcelinho, vai para os estádios com uma van luxuosa, acompanhado de amigo. O filho do ex-governador João Dória estaria junto também numa dessas viagens, e que a presença de pessoas externas, alheias à realidade do Santos, teria incomodado. Tem a questão da logística, como por exemplo o jogo do Santos lá em Londrina, etc e tal. Então tem tudo isso fervendo os bastidores do Santos. E vocês não sei se vocês estão sabendo, mas ontem foi divulgada a informação de que o presidente Marcelo Teixeira dará uma entrevista coletiva amanhã. Supostamente essa coletiva já está marcada há algum tempo, mas o gerente de comunicação do Santos, o Márcio Calves, disse que ele cometeu um erro e se esqueceu e avisou os setoristas apenas ontem. Eu não compro essa versão, acho que é um jogo de cartas marcadas. Por que eu estou falando isso? Para mim, parece claro que Carille e Marcelo Teixeira sentaram, se acertaram, conversaram e decidiram cada um assumir uma parte desse BO. O Carille ontem disse que cometeu um erro grave. Essa foi a expressão textual utilizada pelo presidente do Santos. E qual foi esse erro? No começo da resposta do Carille, quando ele fala esse erro grave passa pela questão do Guilherme, eu, André, havia entendido o seguinte: puxa vida, o Carille está admitindo, sem ser claro, sem dizer isso literalmente, que ele talvez tenha forçado o Guilherme já vinha num desgaste físico, forçou, o cara estourou, ficou todo esse tempo fora e ele é o principal jogador do Santos e isso explica a queda de rendimento do Santos. Mas depois os repórteres insistem porque o Carille falou, esse é um assunto que é um aprendizado, não quero muito o que falar, não quero insistir nisso, e os repórteres fizeram o que se espera de repórteres. Tiraram o Carille da zona do conforto e perguntaram, amigão, do que você está falando? E ali ficou claro, o Carille disse o seguinte, na virada do Paulista para o Brasileirão, eu cometi um erro grave. Eu deveria ter insistido em contratações, mas não o fiz. O vice do Paulista nos acomodou. E o que eu quero propor para vocês? Vamos tentar enxergar nas entrelinhas da fala do Carille. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Bom, nós fomos vice-campeões paulista no primeiro torneio depois do rebaixamento, criou-se essa euforia, a falsa sensação de que com esse time dava para encarar a Série B, custe o que custar,
Eu até pedi um ou outro jogador, mas o departamento de futebol não trouxe. Isso é uma crítica direta, ainda que feita de forma indireta, ao trabalho do Alexandre Galo. E de repente, não mais que de repente, o presidente do Santos vai dar uma coletiva amanhã, às 11 horas da manhã. O que o Marcelo Teixeira vai falar? Será que ele vai chamar para si parte dessa responsabilidade? Como quem diz, olha, a gente não atendeu os pedidos do treinador e aí é aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo. Ele pediu, nós não contratamos, o Carille escala o que sobrou. Ele vai blindar o Carille, que é algo que eu venho cobrando? Se a certeza do Marcelo Teixeira é de que o Carille é o profissional capaz de levar o Santos para a Série A, blinda o treinador e fala, olha, nós cometemos alguns erros, eu não deveria ter contratado o jogador tal, ou pelo menos não nesses moldes, vender o mando de campo para o estado do Paraná foi um erro. O Alexandre Galo deveria ter contratado os jogadores. Nós deveríamos ter cobrado o treinador para ele utilizar a base, para pelo menos suprir essa carência do elenco. Já que nós não contratamos os jogadores que eles pediram, nós poderíamos ter forçado a utilização da base para dar mais profundidade, para o Carille não ficar com poucos jogadores, porque o próprio Carille disse que ele prefere ter um elenco inchado, com cerca de 40 atletas e tendo muitas opções para repor as lesões que a gente sabe que acontece, mas não, nós não fizemos isso, eu errei, o Galo errou, o Carille é uma vítima desse processo, porque nós demos a ele essa condição de trabalho, em que o Guilherme se lesionou, o Pedrinho se lesionou, o Furto se lesionou e ele não tem muitas opções. Então é por isso, meus amigos, que eu enxergo um jogo de cartas marcadas. É claro que a coletiva, quando o Carille diz não vou mudar meu plano de jogo, é preocupante, porque isso mostra que ele está fechado na sua convicção. É preocupante quando ele não responde sobre a porca preparação física do Santos. Mas quando você vê as peças vão se encaixando, o Carille claramente criticou alguns processos dentro do Santos e cerca de 48 horas depois, menos de 48 horas, o presidente do Santos vai falar. Tenho muita expectativa sobre essa coletiva do Marcelo Teixeira, mas como disse um internauta no Twitter, vocês sabem que eu uso bastante o Twitter para trabalhar e para ver curiosidades, ele disse o seguinte, o Carille abriu aspas após o jogo contra o Goiás e o Marcelo Teixeira vai fechar. E me parece que é por aí mesmo. O Carille falou algumas coisas que parecem ter sido acertadas entre ele e a gestão vai fechar. Para a gente encerrar esse vídeo para não ficar muito extenso. É claro que a coletiva preocupa, mas tem algo que o Carille me diz que me parece, e eu espero não estar iludido e não estar sendo ludibriado pela gestão do Santos, que o Carille disse o seguinte, nós erramos, o elenco deveria ter sido robustecido de jogadores, mas nós temos uma última chance, que é a abertura da janela de transferências no dia 10 de julho. E nós não podemos errar. Tomara que essa seja de fato a convicção da direção, que o Santos vá ao mercado, reforce esse elenco para dar ao Carille mais opções. Até porque, como o Carille disse, e eu concordo, não é que quando o Santos ganha tá tudo bem. O vice do Paulista levou a direção do Santos a achar que com esse elenco dava. E não dá. Mas não é porque perde que está tudo ruim. Então tomara, eu espero que o Carille de fato reconheça que os resultados não podem mascarar a falta de desempenho. Porque apesar do Santos ter vencido 6 jogos nesse Campeonato Brasileiro, o torcedor santista não sabe dizer 2 jogos em que o time jogou de fato bem. Porque contra Guarani e contra Brusque, sinceramente, não serve. Tomara que eles pensem de forma crítica e que essa seja a bússola que vai guiar o Santos para essa reta final de Paulistão. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira... De Paulistão não, desculpem, de Brasileirão. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira vai dizer amanhã nessa coletiva. E você já sabe, é claro que o vídeo de amanhã será baseado nas declarações do presidente do Santos. Gostou desse vídeo? Concorda comigo? Diga aqui nos comentários. Não esqueça do seu like, de se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E as portas do nosso canal estarão sempre abertas para os santistas e para os torcedores de outros clubes, porque aqui você que me acompanha tem vez e voz. Voltamos amanhã, fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau.